Começar falando um pouquinho desse Colômbia 2, Brasil 1, derrota de virada aqui, porque a seleção brasileira está igualando aí o terceiro ano com mais derrotas na sua história. Isso aqui ele é impressionante, porque os números a gente vai ter que buscar muito lá atrás. Tem uma arte maravilhosa feita aqui. Aí, os anos com mais derrotas da seleção brasileira, começando em 63, o maior número de derrotas, né, que foram 8 derrotas em 18 jogos, um ano péssimo 63, a seleção brasileira lá de ressaca do bicampeonato mundial, 5 derrotas em 68, em 20 jogos, né? E agora o Brasil está com 4 derrotas. Mesmo número que aconteceu em 23, mas aí convenhamos, né? 23. Em 40, convenhamos também, poucos jogos, perdia, ok, né? Ainda não era a seleção brasileira. Em 56, em 24 jogos, em 57, em 14 jogos, em 60, em 16 jogos, em 98, em 18 jogos, tiveram 4 derrotas, em 2003, em 17 jogos, né? Em 2023, em 8 jogos. Então a gente está num patamar aqui de 23 e 40. Convenhamos, né? Se perder agora para a seleção da Argentina, empata a segunda pior marca de derrotas numa mesma temporada, no mesmo ano, só que em muitos menos jogos, né? 9 jogos com 5 derrotas, um aproveitamento aí de menos de 50%, que padrão de seleção brasileira fica numa coisa, né? A gente vai colocar ainda que o maior percentual de derrotas, Farol, foi em 68, com 5 derrotas em 20 jogos. Mas eram 5, agora seriam 5 derrotas em 9 jogos. E o PVC passou a informação para a gente que as 8 derrotas em 63, 3 delas contra o Paraguai, Argentina e Bolívia, foram no Campeonato Sul-Americano com a seleção mineira vestindo a camisa da seleção brasileira. Só que aí eu tenho aquela coisa que eu falo pro PVC, né? Botou a camisa da seleção, CBF sabia, tava usando escondido, era camuflado? Não, sabia. Então é a seleção brasileira. Perdeu, acabou. Não vou pegar essa, não. Senão eu vou começar aquele migué também. Não, isso aqui não era. O Diniz nem técnico é interino, né? Isso aqui foi um catado que mudou e botou para jogar. E só as derrotas que não valeu. As vitórias valeu, né? Ganhou com a seleção mineira, vitória, bota lá no currículo da seleção. Aí perdeu, veja bem. Quando rola aquele amistoso, aquele torneio que rolava, né? Que só convocava jogadores do Brasil, não era Brasil? Era Brasil, sim, né? Quando ganhava da Argentina, a ganhou. Super taça lá, né? Super taça das Américas, sei lá, era uma doideira aquilo ali. Era legal aquilo ali, vou te falar, viu? Acho que matava um pouco a saudade do povo de ver jogadores do seu clube na seleção, né? Óbvio que era uma seleção aquela, você não sabia quem que ia para a Copa, não, poucos eram realmente aproveitados, mas querendo ou não, era uma oportunidade legal, né? Você via os jogadores jogando, pelo menos, talvez passasse um pouco, né, essa vontade que a galera tem de alguns jogadores estarem na seleção. Então, é sempre difícil, né, falar. Eu acho que principalmente as derrotas desse ano são difíceis, porque tem derrota para Marrocos, né? Tem derrota para Colômbia, que é a primeira vez na história das eliminatórias. Então tem algumas derrotas que não aconteciam. Perdeu. Não, Marrocos não, foi Senegal, né? Primeiro time africano. Não, Marrocos perdeu também. Marrocos. É isso aí. Então, assim, são jogos que, sabe, se perdesse, por exemplo, vai ter agora amistoso contra a Espanha, né? Amistoso também contra a Alemanha ou contra a Inglaterra? Eu sei que é o Wembley, mas eu não sei se é a Inglaterra. Depois a gente vai conferir aqui. Eu sei que a Espanha tem amistoso contra a Espanha. E o outro, se eu não me engano, é em Wembley, mas eu não tenho certeza se é contra a Inglaterra. Porque é isso, né? Às vezes eles usam Wembley para trazer um outro amistoso. Mas deve ser. Enfim, a gente está conferindo aqui já já. Se fosse esses jogos para perder, tudo bem, né? São seleções muito grandes, mas a gente está perdendo para seleções que a gente não costumava perder, e eu acho que é isso que pesa para a galera, para o público geral, né? E principalmente, como você falou, o futebol apresentado. Teve aqueles 15, 20 minutos muito bons, e depois perdemos a mão do jogo, a gente não tinha muito meio campo, muita gente reclamando de ter tirado o Rodrigo, né? Que eu também estranhei. Eu achei que ele tirou o Rodrigo porque o Martinelli estava se movimentando mais, mas o Rodrigo era o cara que acalmava mais a bola, enfim. Perdemos algumas chances também, né, Belatini? Vamos falar a verdade. Teve alguns lances que a gente podia ter matado o jogo, e futebol, a bola pune, e rolou um momento especial do esporte. Eu acho que toda a situação do Luiz Dias, né? Sei lá, parece que às vezes as coisas acontecem de um jeito que assim, é um pouco de romantismo com o futebol, isso que eu tô falando aqui agora, mas toda a história do pai do Luiz Dias, né? E o Luiz Dias ter feito os 2 gols na mesma semana, assim, aquelas coisas malucas que acabam ficando para a história, mas não podia ter perdido, né? Se a gente for ser racional ali, né? Realmente era uma vitória para a gente ter garantido, até por causa das chances que tivemos, né?
Serão jogos contra a Inglaterra e a Espanha, tá? Em 2024, Inglaterra esses mesmo. são os acordos. Isso. Nos dias 18 e 26 de março do ano que vem, vai enfrentar lá no Santiago Bernabéu, né? No caso do Real Madrid, Brasil e Espanha, e teremos o jogo também contra a Inglaterra. São duelos interessantes. É aquela coisa, né, Farol? A gente pedia tanto para jogar com seleções da Europa, o calendário europeu foi se fechando, não tinha mais, aí fizeram um acordo para ter esse intercâmbio. Serão os últimos jogos do Diniz no comando, né? Que a gente espera que depois o Ancelotti assuma a seleção brasileira. E aí tem Copa América, tem um monte de torneio, mais ou menos. Só que é o ponto que a gente fica sempre perguntando qual que é o lance da seleção brasileira. Qual que é a briga? Vai para a Copa do Mundo? Vai. Quando foi com crise, se deu bem. Desculpa. Tô com uma tosse aqui, tá? Eu concordo com você, né? Quando chegou em 94 ali, que chegou na Bacia das Almas, e 2002 também chegou na Bacia das Almas, acabou sendo campeão. Quando chegou voando, que foi ali 2006 com o Quadrado Mágico, até mesmo 2018 estava muito bem, né? Acabou perdendo. Parece que é um pouco acima do Brasil mesmo, né? Essas últimas vitórias, essas últimas Copas que a gente venceu, mas ao mesmo tempo, cara, é difícil, né? Pedir para sofrer na eliminatória sul-americana para conseguir ganhar a Copa. Assim, eu trocaria se fosse certeza que a gente vai ganhar a Copa. O problema é sofrer na sul-americana e não ganhar a Copa. Aí fica feio 4 anos inteiros, né? Pelo menos na Copa fica feio só a Copa. Óbvio que eu trocaria, mas pode ser ficar feio 4 anos completos. E também a Copa, né? E aí, pô, acabar com a magia da seleção que... É isso, a gente já vê cada vez mais o pessoal falando ao longo das últimas décadas, a gente já vê a galera falando isso, né? Ah, o Brasil não é mais aquele, o Brasil não é mais aquele, dá para ganhar. Todo mundo parece que acredita mais e mais que dá para ganhar do Brasil, e com razão, porque estão ganhando, né? Então, assim, não tem muito o que falar. Mas assim, né, com o Tite, a seleção brasileira passou o carro, né? E aí eu vou pegar um ponto que eu bati na tecla aí, eu tô assistindo o jogo ontem. Não dá para técnico da seleção brasileira fazer um frila, né? O técnico da seleção brasileira não pode ser um frila. Porque assim, o Diniz, vamos lá, tava pensando nesses últimos meses, pensando na final da Libertadores. Não tava pensando no jogo contra o Uruguai, contra a Colômbia, contra a Argentina, tava pensando na Libertadores com o Fluminense, que é o empregador dele, né? Que é quem paga o salário dele. Depois ele começa a pensar, ganhou a Libertadores contra o Boca, ele tá pensando também no Mundial. E assim, o Brasil joga contra a Argentina na terça-feira, na quarta-feira ele tem jogo pelo Fluminense. Então, cara, fica uma situação bem complicada. Tem mensagem que o Tangolé tá mandando boa tarde para todos aqui, mano. Boa tarde, um bom final de semana. O Dino falou aqui, boa tarde. Pior que eu vi a declaração do Ancelotti afirmando que não vai treinar a seleção brasileira. Não, o Ancelotti, ele não fala que vai treinar, porque até a questão contratual que ele tem com o Real Madrid, não pode falar, não, estou cumprindo aqui meus últimos meses e vou embora, é uma situação normal. Mas teve aquele padre entregando ali, vai treinar a seleção brasileira, então o padre falou, eu tô achando que vai rolar, né? O Felipe tá falando que infelizmente nossa seleção está muito fraca, Tangolé falou depois do 7-1, ninguém respeita o Brasil. Então, mais ou menos, mas no mercado, no cenário sul-americano, o Brasil passava o carro em todo mundo, passou dominando, e isso não servia para nada. Né? Eu acho que não tem essa questão de não ter respeito pela seleção brasileira. Eu acho que tem uma junção aí de um grupo, uma geração mais fraca. A gente não tem aquele o Ronaldo, o Romário, aquele cara que, de peso, um Ronaldinho Gaúcho, um Rivaldo, como sobrava. A gente não tem protagonistas hoje no futebol europeu, né? Os jogadores brasileiros não são os grandes protagonistas de seus times. Acho que quem mais se aproxima disso aqui hoje em dia é o Vinícius Júnior, é o Rodrigo na equipe do Real Madrid. Mas fora isso, tá bem para trás. E para mim o ponto principal é técnico da seleção brasileira não pode ser um frila. O cara tem que focar, o cara tem que pensar, porque ele tem que fazer o estudo. Não é a culpa do Diniz. O erro, para mim é um erro o Diniz ter aceitado, porque ele não tinha nada a ganhar com isso. Né? Podia fazer um bom trabalho, mas aí ele tem que dosar, ou ele vai abrir mão de uma coisa ou de outra coisa. Não dá para ganhar Libertadores e estudar a Argentina e a Colômbia e saber quem ele vai convocar, assistir todos os jogos de futebol internacional para ver qual que é o melhor lateral que vai encaixar no sistema que ele imagina, conversar com os jogadores dele do Fluminense, ao mesmo tempo que conversa com os jogadores da seleção brasileira, pensando em dois esquemas. Quem tenta fazer tudo, uma coisa vai falhar ou então vai falhar nas duas. Né? Dar certo em tudo, eu acho pouquíssimo provável.
Eu acho que é por aí, sim. Mesmo o Vini Júnior e o Rodrigo, eu concordo que são os mais protagonistas. No próprio Real Madrid, nessa temporada, tem sido coadjuvantes para o Bellingham, Sim, né? Que é o chegou Bellingham, é. voando. E era com o Então, Benzema antes. e era E pro era com o Benzema Benzema antes, antes. É. concordo. Acho que é por aí mesmo. O Dr. Gore falou, mas quem disse mesmo que as eliminatórias eram fracas e o Brasil se classificaria com o time C, torcedores brasileiros? É aquilo, quem tá saindo bem nessa história é o Tite, né? Como você falou, passava o carro em todo mundo, o pessoal achava que era a coisa mais fácil do mundo, que com o time C ia passar o carro em todo mundo, e a gente tá vendo que não é bem assim. É óbvio que o Uruguai mesmo tá muito melhor, eu acho, nesse ciclo do que tava no outro. São uma safra boa de uruguaios, que tá atrapalhando um pouco mais, tá ganhando da Argentina, mas a Colômbia sempre foi meio que essa Colômbia aí. Então, assim, é óbvio, o Luiz Dias é um cara muito acima da média, mas já jogava no outro ciclo e a Colômbia nem foi para a Copa. Então, é complicado. O Felipe Gerolimic, acho que eu falei certo, Gerolimic, ou Gerolimic. Antes o Brasil tinha os melhores em cada posição, melhores laterais, melhores atacantes, hoje são todos medianos. Eu não acho que todos são medianos, eu acho que laterais são medianos para menos, eu diria. Para A gente não baixo, tem para nenhum, baixo. a gente não tem nenhum lateral que nem, tipo assim, ele não é nem titular no próprio clube dele, sabe? Tipo, como é que eu posso. Aquela expressão, Belatini, quando é certeza, não dá brecha, quando é um titular absoluto, nem é um titular É, absoluto na posição, não é o dono da posição. O Emerson Real, ele inquestionável, fez não bons tem isso. jogos. Ele até faz alguns bons jogos ali no time do Tottenham, mas ele não é o titular absoluto da posição até hoje. O Lodge nunca foi titular absoluto. O Alex Telles, que jogava no Manchester United, teve que ir para fora, porque também não era lá. Então, assim, é muito difícil. A gente realmente está com uma. E eu acho que o Diniz ele erra nisso, né? Ele vai botar o Lodge e o Royal. Será que não é melhor tentar procurar algum com uma característica mais defensiva? Botar os dois que não tem quer dizer, que tem a característica defensiva bem ruim, digamos assim, vai. É difícil, a gente. É foda, eu tô tentando amenizar, mas ao mesmo tempo é complicado. Eles é óbvio, sempre foi o problema deles a questão defensiva. Eu achei até que o Royal melhorou com o passar do tempo. O Lodge não vi muita melhora com o passar do tempo, mas ainda não é a característica forte. Aí você vai colocar os dois e mais 4 atacantes, sabe? É aquilo do Diniz, né? É o jeito maluco dele, às vezes dá certo, mete 8 gols e às vezes dá errado e perde para a Colômbia de virada como foi. Mas é complicado, é complicado. O Dino falando, o elenco é fraco, o técnico é péssimo, arrisca nem se classificar. Muito difícil, do jeito que tá classificando, Não, muito é, difícil. Dr. Gore falando, o geração Goiás artilharia. tem chance. O Goiás tem chance de ir para a Bolívia. Copa do Mundo. Exato. É por aí. É isso. Eu acho que a gente tá na entre safra, viu? Eu acho que tem uma leva boa vindo, mas eles não estão com esse. É difícil alguém assumir o protagonismo tão cedo. Eu acho que o que fez isso foi o Neymar, né? Ele em 2014 era muito novo ainda e já era o dono sem. Assim, tinha que conversar muito, ele era o dono da posição. Eu acho que pro Vini Júnior, pro Rodrigo assumirem isso, não sei se é difícil, é difícil. Não é todo mundo que vai ser o Neymar que vai conseguir assumir definitivamente e vai chamar a responsa inteira do país nas costas. E ele sofre até hoje por causa disso, né? A gente sabe que foi criada expectativa gigantesca também por causa dessa precocidade dele, digamos assim, em assumir o protagonismo. Mas eu não vejo assim esse futuro tão péssimo igual todo mundo vê. Eu acho que tem uma safra boa vindo, mas é isso. A gente tá no entre safra ali, tem que ver como é que vai colocar e eu concordo com você, ter um técnico que tá de frila lá para fazer essa transição é a pior coisa que a gente pode fazer, porque é isso. Como é que ele vai definir o que ele faz ou não faz? Muito difícil. E para mim, eu não sou ninguém para dar um conselho pro Diniz, mas eu vou falar, experiência pessoal, a gente tem muito essa mania de falar assim, cara, pintou oportunidade, pega, porque aí você vai lá, você tem que mostrar, quando a oportunidade passa, você tem que pegar. Não, às vezes vale a pena falar assim, olha, cara, eu acho que não é o momento, eu tô com a cabeça em outra coisa aqui, porque só vai se queimar, né? Vamos lá, o Diniz está fazendo um trabalho ruim na seleção, um trabalho bom no Fluminense. Amanhã o Ancelotti não vem. Quem que vai querer o Diniz? Mesmo que seja full time, vamos falar assim, cara, a amostra do Diniz é muito ruim, né? Na seleção. Já chega questionado. Ou então o Ancelotti vem, vai, disputa a Copa do Mundo, enquanto isso o Diniz está ganhando tudo na equipe do Fluminense. Quando o Ancelotti for embora, vamos colocar o Diniz? Assim, mas quando ele foi técnico da seleção, as coisas não foram. Então, não tem nada a ganhar. Se tá se queimando, né? É o que você falou, tá se queimando, mas vamos ver, vamos ver.